Seja bem-vindo ao canal Física com Pierre e no vídeo de hoje vamos resolver o exame da 12ª primeira época. E antes de começarmos, vamos aprender algumas leis, vamos relembrar algumas leis que vão nos ajudar na resolução deste mesmo exame. Relembrando, nesse caso, as leis, encontramos a equação fundamental das ondas eletromagnéticas. Nós sabemos que ondas eletromagnéticas são aquelas que propagam-se no vácuo, sem precisar do meio material. Temos o exemplo da luz, temos o exemplo das ondas de TV, entre tantas ondas. E temos a expressão matemática que diz que a velocidade da onda no vácuo é igual ao quê? É igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Sabemos que a velocidade da onda no vácuo é uma constante que equivale a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. E também temos que relembrar as leis da radiação do corpo negro. Nesse caso, sabemos o que? Sabemos que o corpo negro é aquele corpo que melhor absorve e emite a radiação eletromagnética. Nessas leis da radiação do corpo negro, primeiro vamos encontrar a lei de Wium. A lei de Wium diz o seguinte, diz que o comprimento de onda máximo emitido por um corpo negro é inversamente proporcional à sua temperatura. Encontramos essa expressão matemática que diz que o comprimento de onda é igual ao quê? É igual a B que é a constante de Wium, sobre temperatura. Essa constante de Wium equivale a 3 vezes 10 elevado a menos 3. E também nessas leis de radiação do corpo negro encontramos a lei de Stefan Boltzmann, que diz que a emissividade de um corpo negro é diretamente proporcional à quarta potência da sua temperatura. Também, em consequência dessa lei de Stefan Boltzmann, encontramos essa expressão matemática. Aqui temos a emissividade, que tem que ser igual ao quê? A essa letra meio achatada, como se fosse A, que é a constante de Stefan Boltzmann, vezes a temperatura a quarta. Essa constante de Stefan Boltzmann corresponde a 5,7 vezes 10 elevado a menos 8. E também vamos lembrar a teoria quântica. A teoria quântica, ou podemos chamar de teoria do Planck. Sabemos que essa teoria surgiu nos finais do século XIX como forma de responder à incapacidade de explicar certos fenômenos relacionados à interação das radiações eletromagnéticas com a matéria. Temos um exemplo ali, a radiação do corpo negro e a emissão fotoelétrica. E essa teoria de Planck diz o seguinte, diz que a energia de radiação é emitida em forma de pacotes. Diz o seguinte, uma fonte térmica fornece 186 cal de calor a uma amostra de 20 gramas de cobre. Qual é, em graus Celsius, a variação da temperatura sofrida pela amostra? Nesse caso, nos deram calor específico do cobre igual a 0,093 cal. Ok. O que eles querem aqui? Eles querem a variação da temperatura. Nós temos aqui os dados e eles querem a variação da temperatura. Mas nós o que vimos lá nas leis que acabamos de relembrar? Vimos que a quantidade de calor é igual ao quê? A massa vezes o quê? O calor específico vezes a variação do quê? Da temperatura. O que eles pediram? Eles pediram a variação da temperatura. Então o que vamos fazer? Vamos isolar essa variação da temperatura. Vamos dizer o quê? Vamos dizer que a variação da temperatura tem que ser igual ao quê? A quantidade de calor sobre o que? A massa vezes o calor específico. Agora segue apenas trabalharmos com essa fórmula aqui. Vamos dizer que a variação da temperatura tem que ser igual. A quantidade de calor é de quanto? É de 186. Sobre o que? Sobre 20 gramas vezes o que? Qual é o calor específico? É de 0,093. Então vamos ficar com o quê? Vamos ficar com variação da temperatura tem que ser igual a quanto? A 100 graus Celsius. A opção certa é B. A opção certa é B. O número 2 diz o seguinte. Esta figura aqui, ilustra os gráficos de emissividade de um corpo negro. As temperaturas T1 e T2. Qual é a relação entre os comprimentos de onda máximos?
comprimento de onda 1 e comprimento de onda 2. Eles querem a relação entre esses dois comprimentos de onda. Temos comprimento de onda 1 e comprimento de onda 2. Mas o que é que nos deram? Nos deram temperatura 1, temperatura 2 e constante de Williams. Mas, recordando as leis, vimos que lambda, nesse caso, que é o comprimento de onda, é igual ao quê? É igual a constante de Williams sobre temperatura. É igual a constante de Williams sobre temperatura. Então, eles querem a relação entre comprimento de onda 1 e comprimento de onda 2. Então, o que é que vamos fazer? Primeiro, vamos determinar comprimento de onda 1 e comprimento de onda 2 para depois vermos qual é a sua relação. Então, vamos a isso. Para comprimento de onda 1, vamos ficar com o quê? Vamos ficar que o comprimento de onda 1 tem que ser igual ao quê? É a constante de Williams, que é 3 vezes 10 elevado a menos 3 sobre o quê? Sobre a temperatura. A temperatura é de quanto? É de 6.000 kelvins. 6 vezes 10 elevado a 3, 0,5 metros. Então, vamos para o comprimento de onda 2. Comprimento de onda 2 tem que ser igual ao quê? A é de 3 vezes 10 elevado a menos 3 sobre o quê? Temperatura 2 é de quanto? É de 3.000 kelvins. Temperatura 2 é de 3.000 kelvins. Colocamos em notação científica 3 vezes 10 elevado a 3. Vamos fazer com o quê? Com comprimento de onda 2 tem que ser igual ao quê? Dividimos 3 dividido por 3 vai nos dar 1. O mesmo vai acontecer aqui. Menos 3 mais 3 vai nos dar 0. Então ficamos apenas com 1 metro. O comprimento de onda 1 nos deu 0,5 metros. Comprimento de onda 2 nos deu 1 metros. Qual é a relação que podemos concluir? Comprimento de onda 2 é igual ao quê? A 2 vezes comprimento de onda 1. E a opção certa é A. A opção certa é A. Ok, o número 3 diz o seguinte. Qual é, em nanômetros, o comprimento de onda máximo para um corpo negro que foi aquecido a 4.000 Kelvin? Nos deram ali o Williams. Eles disseram que temos que usar B igual a 3 vezes 10 elevado a menos 3, nesse caso no sistema internacional. Ok. Conforme podemos perceber, essa pergunta aqui é meio idêntica com a segunda. Então, apenas vamos dar umas dicas. Depois, vai resolver ali. Vai ficar como um exercício seu. Resolve ali. Depois, deixa o resultado ali nos comentários. O número 4 diz o seguinte. Um corpo negro, a temperatura de T Kelvin, emite radiação. Se a sua temperatura for aumentada para 3T Kelvins, quantas vezes aumentará a sua potência irradiada? Ok, o que é que vamos fazer aqui? Nós já vimos lá na lei de Stefan Boltzmann que o quê? Que a emissividade é igual ao quê? A essa constante de Stefan Boltzmann vezes a temperatura quarta. Mas o que é que eles dizem? Estão a dizer que se aumentarmos essa temperatura, se essa temperatura for igual ao quê? A 3T, quantas vezes vai aumentar a emissividade? Então vamos. Podemos chamar de emissividade 1, aqui onde não aumentamos, e vamos chamar de emissividade 2, onde já vamos aumentar. Então, aumentando, vamos ficar com o quê? Vamos ficar com constante de Williams vezes o quê? 3T, isto elevado ao quê? A 4. Emissividade é igual ao quê? 81, nesse caso, vezes 81 vezes temperatura a quarto. Vezes temperatura a quarto. Então ficamos com o quê? Ficaremos com emissividade 2 tem que ser igual ao quê? A constante de Stefan Boltzmann vezes temperatura a quarta vezes o quê? 81. Se aumentarmos 3 vezes a temperatura, a emissividade vai aumentar em 81 vezes. Vai aumentar em 81 vezes. Então, a opção certa é D. A opção certa é a opção D. O número 5 diz o seguinte. O gráfico apresenta a intensidade da radiação emitida por um corpo negro em função da frequência em determinada temperatura. Nesse caso, o gráfico está aqui. Qual é em Kelvin o valor dessa temperatura? Nos deram aqui constante de Williams e nos deram a velocidade da onda no vácuo, que também é uma constante. A frequência é essa de 1.5
vezes 10 elevado a 14. Então, o que é que nós sabemos? Nós, da equação fundamental das ondas eletromagnéticas, sabemos que a velocidade da onda no vácuo é igual ao comprimento da onda vezes frequência. Então, o que é que nós queremos primeiro? Queremos esse comprimento de onda aqui. Vamos isolar. Vamos dizer que o comprimento de onda é igual ao quê? A velocidade sobre a frequência. Já temos a primeira expressão. E também, da lei de Wium, vamos tirar o quê? Que diz que o comprimento de onda é igual ao quê? A sua constante, que é B, vezes o quê? A temperatura. Então vamos dizer que temperatura será igual ao que? A constante de Wium, o comprimento de onda, esse comprimento de onda que vamos ter a partir dessa expressão. Então vamos a isso. Vamos dizer o quê? Vamos usar essa expressão primeiro. Vamos dizer que o comprimento de onda é igual à velocidade da onda no vácuo, que é de quanto? Que é de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Sobre o quê? Sobre frequência, nos deram é de 1.5 vezes 10 elevado a 14. 1.5 vezes 10 elevado a 14. 1.5 vezes 10 elevado a 14. Então vamos ficar com o quê? Vamos ficar com comprimento de onda igual a 2 vezes 10 elevado a menos 6 metros. Menos 6 metros. Ficamos com 8 menos 14. Vai dar menos 6. Então já temos o quê? O comprimento de onda. Então vamos levar esse comprimento de onda, virmos substituir aqui para termos a temperatura. Vamos dizer o quê? Vamos dizer que temperatura tem que ser igual ao quê? A constante de Wium, que é de quanto? 3 vezes 10 elevado a menos 3. É de 3 vezes 10 elevado a menos 3. Sobre o quê? Esse comprimento de onda que nós já calculamos, que é de 2 vezes 10 elevado a menos 6 metros. Calculando a temperatura, vamos ficar com 3 dividido por 2 vai nos dar 1.5. Então ficaremos com 1.5 vezes 10 elevado a 3. Ficar com temperatura igual ao que? A 1500 Kelvin. 1500 Kelvin. A opção certa é A. A opção certa é A. O número 6 diz o seguinte: qual é em eletronvolts a energia de um fotão de radiação de comprimento de onda igual a 300 nanômetros? Temos que usar, dizem que temos que usar H, nesse caso H igual a 4.14 vezes 10 elevado a menos 15 eletronvolts e velocidade da onda no vácuo 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então temos aqui os dados. O que é que eles querem? Eles querem a energia eles querem essa energia em eletronvolts. Nos deram a constante de Planck em eletronvolts. Então, no fim das contas, se nós calcularmos aqui, já não haverá necessidade de nós transformarmos. A própria energia que vai sair estará em eletronvolts. Por quê? Porque já essa constante está em eletronvolts. Então, vamos a isso. Indo para fórmulas, já vimos na lei de Planck que o quê? Que energia é igual a constante de Planck vezes frequência. Vamos dizer que energia é igual a, vamos trabalhar com essa fórmula aqui, com essa segunda fórmula, é igual a qual é a constante de Planck? A constante de Planck nos deram 4,14 vezes 10 elevado a 15 eletronvolts vezes o quê? A velocidade da onda no vácuo, que é de 3.10 elevado a 8. 3.10 elevado a 8 metros por segundo, sobre o que? Sobre o nosso comprimento, que é de 300 nanômetros, sobre 300 nanômetros. Então ficamos com o que? Ficamos com energia tem que ser igual a quanto? Isto vai nos dar, energia será igual a 12,42 vezes 10 elevado a menos 7. Vezes 10 elevado a menos 7 sobre 3 vezes 10 elevado a menos 7. Colocamos 300 nanômetros na notação científica. Então ficamos com energia tem que ser igual a 4.14 eletronvolts. Então, número 6, opção certa é B. Número 6, opção certa é B. Número 9 diz o seguinte: o eletrão do átomo de hidrogênio, ao emitir um fotão, passa do estado fundamental N igual a 1 para o segundo estado excitado N igual a 3.
Qual é em 10 elevado a 15 Hz a frequência da radiação envolvida nesta transição? Temos que usar H, nesse caso constante de Planck, igual a 4.14 vezes 10 elevado a menos 15 eletronvolts. O que eles querem aqui? Eles querem a energia de transição de N igual a 1 para N igual a 3. Conforme podemos ver, de N igual a 1 até N igual a 3, o que aconteceu? Aqui houve absorção de energia. Então, vamos dizer o quê? Vamos dizer que variação de energia é igual ao quê? A energia final menos energia inicial. Onde vamos dizer que a variação de energia é essa. Então, vamos ficar com o quê? Vamos ficar com variação de energia, isto é módulo, tem que ser igual ao quê? Energia final. Qual é a energia final? É menos 1.5. Energia final é menos 1.5. Menos o que? A energia inicial é de quanto? É de menos 13.6. Então, menos com menos vai ficar mais 13.6. Vai ficar mais 13.6. Então, ficamos com variação de energia, tem que ser igual a 12.1. Então, voltando para a frequência, já temos energia. O que é que vamos usar essa fórmula aqui? Vamos ficar com frequência igual ao que? A energia sobre a constante de Planck. Onde vamos ficar com frequência tem que ser igual. Energia é de quanto? É de 12.1. Essa energia que calculamos aqui é de 12.1. E a constante de Planck nos deram 4,14 vezes 10 elevado a menos 15 eletronvolts. Então, vamos ficar com o quê? Com 2.92 vezes 10 elevado a 15 Hz. Vezes 10 elevado a 15 Hz. Então, a opção certa é B.